Você sabia que existe uma cirurgia capaz de controlar o diabetes tipo 2, mesmo em pessoas que não são obesas? Essa pergunta quebra uma das crenças mais enraizadas quando o assunto é cirurgia e metabolismo, porque durante muito tempo fomos levados a acreditar que qualquer procedimento cirúrgico nesse contexto teria como foco exclusivo o emagrecimento. E é exatamente aqui que muita gente se perde. A cirurgia metabólica não nasce da estética, não nasce da busca por um corpo magro. Ela nasce da ciência, da observação clínica e da necessidade real de tratar um problema silencioso que afeta milhões de pessoas: o descontrole metabólico. Quando falamos de diabetes tipo 2, estamos falando de uma doença progressiva que vai muito além do açúcar alto no sangue e que, muitas vezes, não responde mais da forma esperada aos tratamentos convencionais. Talvez você já conheça alguém que segue dieta, toma vários medicamentos, aplica insulina, tenta manter uma rotina saudável e, mesmo assim, continua convivendo com taxas alteradas, complicações e frustrações constantes. Isso não acontece por falta de esforço. O que muitas pessoas não sabem é que, em determinado estágio da doença, o metabolismo entra em um ciclo de resistência à insulina e desequilíbrio hormonal difícil de reverter apenas com remédios. É justamente nesse ponto que a cirurgia metabólica começa a ser estudada como uma alternativa terapêutica séria, baseada em evidências e com resultados cada vez mais consistentes. Ao contrário do que o senso comum prega, o intestino não é apenas um órgão de digestão. Ele funciona como um verdadeiro centro de controle hormonal, influenciando diretamente a produção de insulina, a sensação de fome, a saciedade e o aproveitamento da glicose pelo organismo. A cirurgia metabólica atua nesse eixo, promovendo alterações fisiológicas que ajudam o corpo a voltar a responder melhor à insulina. E o mais impressionante é que, em muitos casos, essa resposta acontece poucos dias após o procedimento, antes mesmo de qualquer perda de peso significativa. Isso muda completamente a forma como entendemos o tratamento do diabetes tipo 2. Quando essa informação chega pela primeira vez, é comum surgir desconfiança. Muita gente pensa, isso parece bom demais para ser verdade, ou cirurgia não pode ser a solução. E essa reação é natural. A proposta aqui não é convencer ninguém, mas trazer entendimento. Porque entender como o metabolismo funciona, entender por que certos tratamentos falham e por que outros começam a ganhar espaço, é o que permite decisões mais conscientes. A cirurgia metabólica não é milagre, não é atalho, e muito menos uma solução isolada. Ela faz parte de um contexto maior de cuidado, acompanhamento médico e mudança de estilo de vida. Se esse assunto já está mexendo com você, eu quero saber. No final, deixa nos comentários frases como "Eu não sabia disso", "Isso muda tudo", ou até "Quero entender se isso é para mim". Se você convive com diabetes tipo 2, comente "Convivo com diabetes" para que essa conversa continue. Se você chegou até aqui por curiosidade, escreva "Cheguei por curiosidade". Sua interação é fundamental, porque a partir daqui, nós vamos entrar exatamente no ponto que mais gera dúvidas. O que acontece dentro do corpo depois da cirurgia metabólica e por que os resultados podem surgir tão rápido. Quando falamos em cirurgia metabólica, é fundamental começar pelo entendimento correto do que esse termo realmente significa, porque muita gente confunde, mistura conceitos ou reduz algo complexo a uma explicação superficial. Cirurgia metabólica é um procedimento cirúrgico desenvolvido com o objetivo principal de tratar distúrbios metabólicos, especialmente o diabetes tipo 2, atuando diretamente nos mecanismos hormonais e fisiológicos do organismo. Diferente do que muitos pensam, ela não nasce com foco exclusivo no emagrecimento, mas sim no controle do metabolismo, na melhora da ação da insulina e na reorganização do funcionamento interno do corpo. Aqui existe uma diferença importante que precisa ficar muito clara. A cirurgia bariátrica tem como principal objetivo a perda de peso e,
Como consequência, acaba promovendo melhora de várias doenças associadas à obesidade, como hipertensão, apneia do sono e o próprio diabetes. Já a cirurgia metabólica inverte essa lógica. O foco não está na balança, mas sim no metabolismo, nos hormônios intestinais, na forma como o corpo responde à glicose e na redução da resistência à insulina. A perda de peso pode acontecer, mas ela não é o centro da estratégia. Isso muda completamente a forma de enxergar o procedimento. O intestino, por exemplo, não é apenas um órgão responsável pela digestão. Ele funciona como uma verdadeira glândula hormonal, liberando substâncias que influenciam diretamente a fome, a saciedade, o pâncreas e o controle do açúcar no sangue. A cirurgia metabólica atua justamente nesse eixo intestino-pâncreas-cérebro, promovendo alterações que ajudam o organismo a voltar a responder melhor à insulina. É por isso que, em muitos casos, o controle do diabetes tipo 2 melhora de forma rápida, às vezes dias após a cirurgia, antes mesmo de qualquer emagrecimento significativo acontecer. Outro ponto que gera muita confusão é a ideia de que esse tipo de cirurgia seria uma solução simples ou um atalho. Não é. Ela é indicada apenas para pacientes cuidadosamente avaliados, que já tentaram tratamento clínico adequado e não obtiveram o controle metabólico esperado. Estamos falando de uma intervenção baseada em ciência, estudos clínicos e acompanhamento rigoroso. Não se trata de cortar caminho, mas de usar uma ferramenta médica quando o corpo já não responde da forma esperada aos métodos tradicionais. Entender essa diferença é essencial para não cair em mitos. A cirurgia metabólica não é uma bariátrica disfarçada, não é uma moda recente e muito menos uma promessa milagrosa. Ela existe porque o diabetes tipo 2 é uma doença progressiva, complexa e multifatorial, que envolve genética, estilo de vida, hormônios e funcionamento metabólico. Quando você entende isso, começa a perceber por que esse tipo de abordagem vem ganhando tanto espaço dentro da medicina moderna. Antes de avançarmos para como tudo isso funciona na prática dentro do corpo, eu quero saber de você. Escreva nos comentários o que mais te surpreendeu até agora. Não sabia que o intestino tinha esse papel. Achava que era só para emagrecer ou sempre confundi cirurgia metabólica com bariátrica. Se preferir, comente também. Quero entender melhor como isso funciona no corpo. Isso me ajuda a direcionar os próximos conteúdos e a aprofundar exatamente no que mais gera dúvidas. Quando falamos sobre para quem a cirurgia metabólica é indicada, é muito importante quebrar uma ideia automática que muita gente carrega. Não estamos falando de um procedimento genérico, muito menos de algo que serve para qualquer pessoa que tenha diabetes ou dificuldade em emagrecer. A cirurgia metabólica nasce justamente da observação clínica de pacientes que, mesmo seguindo corretamente o tratamento tradicional, continuam enfrentando um diabetes tipo 2 de difícil controle. Pessoas que tomam múltiplos medicamentos, utilizam insulina, tentam dietas diferentes, fazem atividade física, mas ainda assim convivem com taxas elevadas de glicemia, hemoglobina glicada fora do alvo e riscos crescentes de complicações metabólicas ao longo do tempo. O perfil desses pacientes costuma ter um ponto em comum: a falha do tratamento clínico convencional. Isso não significa falta de esforço ou descuido, pelo contrário. São pessoas que tentaram tudo o que a medicina tradicional oferece, mas cujo organismo já não responde da forma esperada. Nesses casos, o problema não está apenas no comportamento, mas na própria fisiologia do metabolismo. A resistência à insulina, o funcionamento inadequado dos hormônios intestinais e a sobrecarga do pâncreas passam a formar um ciclo difícil de quebrar apenas com medicamentos. Outro ponto que chama muita atenção é o índice de massa corporal. Diferente da cirurgia bariátrica clássica, que costuma ser indicada para pessoas com obesidade mais avançada, a cirurgia metabólica pode ser considerada em pacientes com IMC entre 30 e 35, desde que existam critérios médicos bem definidos. Isso surpreende muita gente, porque quebra o senso comum de que somente pessoas com obesidade grave
poderiam se beneficiar de uma cirurgia desse tipo. Aqui, o foco não é o peso em si, mas o impacto da doença metabólica no corpo e o risco progressivo que ela representa para a saúde a médio e longo prazo. É justamente por isso que a avaliação médica é absolutamente obrigatória. Não existe cirurgia metabólica sem critério, sem análise detalhada e sem acompanhamento especializado. Cada caso precisa ser estudado individualmente, levando em conta o tempo de diagnóstico do diabetes tipo 2, a resposta aos medicamentos, a presença de outras doenças associadas, como hipertensão e dislipidemia, além do histórico clínico completo do paciente. A decisão nunca é simples e jamais deve ser tomada de forma impulsiva ou baseada apenas em relatos de terceiros. Muita gente chega até esse tema depois de ouvir histórias de pessoas que reduziram drasticamente o uso de remédios ou melhoraram o controle glicêmico em pouco tempo, mas o que quase nunca aparece nessas histórias é todo o processo de seleção, preparo e responsabilidade que envolve essa escolha. A cirurgia metabólica não é um atalho, é uma estratégia terapêutica avançada, pensada para situações específicas em que o metabolismo já não responde adequadamente às abordagens tradicionais. Se você está assistindo a esse vídeo e se identificou com esse perfil, ou conhece alguém que convive com o diabetes tipo 2 de difícil controle, vale refletir com calma sobre essas informações. Agora eu quero ouvir você. Comente aqui embaixo frases como: meu diabetes não responde mais ao tratamento. Já tenteizinha, me identifiquei, tenho dúvidas sobre indicação, ou simplesmente escreva: quero entender se isso é para mim. Esses comentários ajudam a direcionar a conversa, porque a partir disso fica ainda mais claro explicar o que acontece no corpo quando a cirurgia metabólica entra em ação. E é exatamente esse próximo passo que precisamos entender para continuar avançando. Quando falamos sobre como a cirurgia metabólica funciona no corpo, é aqui que muita gente começa a realmente entender por que esse procedimento não é apenas uma questão de reduzir o tamanho do estômago. O que acontece após a cirurgia é uma verdadeira reorganização do metabolismo. O corpo passa a se comunicar de forma diferente, principalmente por meio dos hormônios que controlam a glicose no sangue. Um dos protagonistas desse processo é a insulina, o hormônio responsável por permitir que o açúcar entre nas células e seja usado como energia. Em pessoas com diabetes tipo 2, essa comunicação falha. O corpo até produz insulina, mas as células não respondem bem a ela, criando o que chamamos de resistência à insulina. A cirurgia metabólica atua exatamente nesse ponto. Ao modificar o trajeto dos alimentos pelo sistema digestivo, o intestino passa a liberar hormônios de forma mais eficiente e equilibrada, entre eles o GLP-1, que tem um papel fundamental no controle do açúcar no sangue. Esse hormônio ajuda a estimular a produção adequada de insulina, reduz o apetite, melhora a sensação de saciedade e diminui picos de glicemia após as refeições. É por isso que muitos pacientes apresentam melhora do controle glicêmico poucos dias depois da cirurgia, antes mesmo de qualquer perda de peso significativa acontecer. Outro efeito importante é a redução da resistência à insulina. O corpo passa a responder melhor à insulina que já produz, o que significa menos açúcar circulando no sangue e menor sobrecarga para o pâncreas. Isso muda completamente a dinâmica do diabetes tipo 2, que deixa de ser apenas uma doença progressiva e passa a ser algo que pode ser controlado de forma muito mais eficiente. Não é exagero dizer que o metabolismo entra em um novo modo de funcionamento mais equilibrado e mais favorável à saúde. Tudo isso acontece porque o intestino não é apenas um órgão de digestão, mas um verdadeiro centro regulador hormonal. A cirurgia metabólica reorganiza esse sistema, ajustando sinais que estavam desregulados há anos. O resultado prático é uma melhora consistente do controle glicêmico, redução da necessidade de medicamentos e, em muitos casos, uma qualidade de vida muito maior. Mas é importante reforçar: nada disso acontece de forma isolada.
O procedimento cria as condições ideais para o corpo responder melhor, mas o acompanhamento médico e as mudanças de hábitos continuam sendo parte essencial desse processo. Agora, eu quero te ouvir. Escreve aqui nos comentários se você já sabia que o intestino tinha esse papel tão importante no controle do diabetes. Comenta também metabolismo, se essa explicação começou a clarear as coisas para você. E se ainda ficou alguma dúvida sobre insulina, resistência à insulina ou controle glicêmico, deixa a sua pergunta aqui, porque a próxima parte vai aprofundar ainda mais o que acontece depois que essa engrenagem metabólica começa a mudar. Quando falamos dos principais benefícios da cirurgia metabólica, é importante que você entenda algo desde já. Os resultados vão muito além do emagrecimento. Na verdade, em muitos casos, a perda de peso nem é o foco central do procedimento. O grande impacto acontece dentro do organismo, em processos que não são visíveis a olho nu, mas que fazem toda a diferença na saúde metabólica. Estamos falando de mudanças profundas no funcionamento do corpo, especialmente na forma como ele lida com a glicose, a insulina e os hormônios envolvidos no controle do metabolismo. Um dos benefícios mais relevantes e estudados é o controle, e em alguns casos a remissão, do diabetes tipo 2. Isso significa que muitos pacientes passam a apresentar níveis de glicemia muito mais estáveis, sem as oscilações constantes que tanto prejudicam a qualidade de vida. Em algumas situações, esse controle acontece de forma surpreendentemente rápida, dias ou semanas após a cirurgia, antes mesmo de uma grande perda de peso. Esse efeito reforça que a cirurgia metabólica atua diretamente na raiz do problema metabólico, melhorando a sensibilidade à insulina e reorganizando a resposta hormonal do organismo. Outro ponto que merece destaque é a redução significativa do uso de medicamentos. Pessoas que antes dependiam de múltiplos remédios, doses elevadas de antidiabéticos orais ou até de insulina diariamente, muitas vezes conseguem diminuir essas medicações de forma progressiva, sempre com acompanhamento médico. Isso não representa apenas menos comprimidos ao longo do dia, mas também menos efeitos colaterais, menos riscos associados ao uso prolongado de medicamentos e uma relação mais equilibrada com o próprio tratamento. Além do impacto direto no diabetes tipo 2, a cirurgia metabólica costuma promover uma melhora importante da pressão arterial e dos níveis de colesterol. Esses fatores estão intimamente ligados à síndrome metabólica e ao risco cardiovascular. Ao melhorar o controle glicêmico e reduzir a inflamação sistêmica, o organismo passa a funcionar de forma mais eficiente, diminuindo o risco de complicações como infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares. É uma mudança que não se limita a um único exame, mas que reflete um reequilíbrio global do metabolismo. Tudo isso se traduz em algo que muitas vezes é difícil de medir em números, mas fácil de perceber no dia a dia: qualidade de vida, mais disposição, menos cansaço, maior clareza mental, melhora no sono e até no humor. São relatos frequentes de pacientes que passam por esse tipo de intervenção. Viver sem o medo constante de picos glicêmicos, sem a dependência excessiva de medicamentos e com mais controle sobre a própria saúde, muda completamente a forma como a pessoa se relaciona com o corpo e com a rotina. Agora eu quero saber de você. Até aqui, qual desses benefícios mais chamou sua atenção? Controle do diabetes tipo 2, redução de medicamentos, melhora da saúde cardiovascular ou qualidade de vida? Escreva nos comentários exatamente essa frase. O que mais me chamou a atenção foi, e complete com o benefício que fez mais sentido para você. Se quiser ir além, comente também. Eu não sabia disso sobre cirurgia metabólica, ou isso mudou minha visão sobre o diabetes. Sua participação é essencial, porque é a partir dessas trocas que conseguimos aprofundar ainda mais esse tema e seguir para o próximo ponto, que é entender o que muita gente ainda teme ou confunde quando o assunto é cirurgia metabólica. Quando o assunto é cirurgia metabólica, um dos maiores desafios não está apenas em explicar como ela funciona, mas em desconstruir mitos profundamente enraizados
que circulam na internet, em conversas informais e até em conteúdos superficiais. Muitas pessoas chegam até esse tema carregando ideias distorcidas, e isso pode gerar expectativas irreais, medo desnecessário ou decisões mal informadas. Um dos mitos mais comuns é acreditar que a cirurgia metabólica é uma cirurgia simples, quase banal, como se fosse um procedimento rápido, sem impacto significativo no corpo. Isso não poderia estar mais distante da realidade. Trata-se de uma intervenção séria, complexa, baseada em ciência e que promove mudanças profundas no metabolismo, no sistema hormonal e na forma como o organismo responde à glicose. Outro mito extremamente perigoso é a ideia de que a cirurgia metabólica funciona sozinha, como se fosse uma solução automática e definitiva, independente do comportamento do paciente. Essa crença leva muitas pessoas a pensarem que basta operar para que o diabetes tipo 2 desapareça sem esforço, sem responsabilidade e sem comprometimento. A verdade é que a cirurgia não substitui hábitos saudáveis, não elimina a necessidade de acompanhamento médico e muito menos dispensa mudanças no estilo de vida. Ela é uma ferramenta poderosa, mas continua sendo apenas uma parte de um tratamento muito maior e contínuo. É justamente aqui que entra a responsabilidade médica. A cirurgia metabólica não deve ser tratada como promessa milagrosa, nem como atalho fácil. Ela exige critérios bem definidos, avaliação clínica rigorosa, exames detalhados e uma decisão conjunta entre médico e paciente. Cada organismo reage de forma diferente. Cada histórico de diabetes tipo 2 é único e cada escolha precisa ser feita com base em evidências, não em expectativas irreais. Ignorar isso é abrir espaço para frustrações e riscos desnecessários. Falando em riscos, é fundamental entender que toda cirurgia possui riscos e com a cirurgia metabólica não é diferente. Embora os avanços da medicina tenham tornado os procedimentos cada vez mais seguros, ainda existem cuidados essenciais antes e depois da cirurgia. O acompanhamento multidisciplinar não é opcional. Ele é parte central do tratamento. Estamos falando de médicos, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais trabalhando juntos para garantir que o paciente esteja preparado física e emocionalmente para as mudanças que virão. A adaptação alimentar, por exemplo, não é temporária. Ela representa uma nova relação com a comida, com a saciedade e com o próprio corpo. A mudança de estilo de vida também é um ponto que não pode ser negligenciado. A cirurgia metabólica cria condições fisiológicas favoráveis para o controle do diabetes, mas quem sustenta os resultados a longo prazo é o comportamento diário. Alimentação consciente, adesão ao acompanhamento médico e compreensão do próprio metabolismo são fatores decisivos para o sucesso do tratamento. Quando isso é bem entendido, os resultados deixam de ser apenas números em exames e passam a se refletir em qualidade de vida. Antes de seguir, eu quero ouvir você. Nos comentários, escreva qual desses mitos você já ouviu por aí ou até acreditou em algum momento. Se preferir, comente a frase "cirurgia metabólica não é milagre", ou diga qual é a sua maior preocupação quando escuta falar sobre esse tipo de tratamento. A sua participação aqui é essencial para manter essa conversa viva e aprofundar ainda mais esse tema que exige informação, consciência e responsabilidade. Tudo o que falamos até aqui não serve apenas para informar, mas para provocar consciência. A cirurgia metabólica não surge como promessa milagrosa. Ela nasce da ciência, da observação clínica e da necessidade de tratar o diabetes tipo 2 e outras doenças metabólicas de forma mais profunda, atuando na raiz do problema e não apenas nos sintomas. Quando entendemos que o metabolismo é regulado por hormônios intestinais, resposta à insulina e comunicação entre órgãos, começamos a perceber por que essa cirurgia pode gerar mudanças tão rápidas e significativas. Não se trata de escolher um atalho, mas de compreender uma estratégia médica avançada que exige critério, avaliação profissional e acompanhamento contínuo.
Cada organismo reage de forma diferente. Cada indicação é individual e cada resultado depende de comprometimento. Por isso, informação de qualidade é o primeiro passo antes de qualquer decisão. Agora eu quero ouvir você. Escreva nos comentários: eu não sabia disso, se esse conteúdo mudou sua visão. Ou, quero entender mais, se surgiram dúvidas. Se você conhece alguém com diabetes tipo 2, comente, isso é importante. A conversa continua a partir daqui. Se você chegou até o final deste vídeo, isso já diz muito sobre o seu interesse em entender de verdade a cirurgia metabólica e o funcionamento do metabolismo. Então faz o seguinte agora: se inscreve no canal, porque os próximos conteúdos vão aprofundar exatamente esse tema, com informação clara, científica e sem promessas irreais. E comenta aqui embaixo para eu saber que você ficou até o fim. Escreve: cheguei até o final, ou metabolismo consciente. Assim eu consigo identificar quem realmente acompanha o conteúdo completo. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o diabetes tipo 2 e a cirurgia metabólica de outra forma, deixa o like agora. Isso fortalece o canal e ajuda esse tipo de informação a chegar a mais pessoas que precisam entender esse assunto. E não sai daqui ainda. Assiste ao vídeo que está aparecendo na tela, porque ele complementa exatamente o que você acabou de aprender e vai te ajudar a conectar todos os pontos sobre saúde metabólica, controle glicêmico e decisões conscientes. A jornada continua agora.